Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa noite a todos que nos acompanham virtualmente. Daremos início ao painel 61, o setor bancário e os impactos da pandemia no primeiro Congresso Digital do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Covid-19 e repercussões jurídicas e sociais da pandemia. Os palestrantes deste painel, do qual eu serei o moderador, serão o Dr. Isaac Sidney Menezes Ferreira, advogado, atual presidente da FEBRABAN, tendo exercido diversos cargos no Banco Central, na qual ingressou em 2001 por meio público. Além dele, doutora Juliana Xavier, advogado do Banco de Brasília, e o meu amigo Marcos Vinícius Reiser, advogado, presidente da Comissão de Direito Bancário do IASP e colega na Comissão Especial de Direito Bancário do Conselho Federal. Sou Wilson Salles Belchior, atualmente estou conselheiro federal da OAB e presidente da Comissão Especial de Direito Bancário, área jurídica em que tenho atuado nos últimos 15 anos. Esclareço que a duração deste painel será de 1 hora, dispondo cada um dos nossos palestrantes de 20 minutos para a explanação. Certamente, os participantes deste painel poderão absorver conhecimento de profissionais que atuam em posições privilegiadas no setor bancário nacional, e é fato notório que todos os segmentos econômicos sofreram impactos severos decorrentes da pandemia. As instituições financeiras, capitaneadas pela FEBRABAN, têm assumido papel de destaque nesse cenário com iniciativas diversas para amenizar os desdobramentos da disseminação da Covid-19. Esse é um breve introito. Agora eu passo a palavra para o Dr. Isaac Sidney, nosso primeiro palestrante. Dr. Isaac, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. O Conselho Federal agradece, eu também particularmente. Bom, muito obrigado aí pela oportunidade. Queria cumprimentar meus colegas de mesa virtual, e eu faço com muita satisfação a cada um de vocês, também a mesma satisfação que tenho de poder aqui representar a FEBRABAN nesse evento virtual da OAB, para que possamos discorrer sobre o setor bancário e os impactos da pandemia. Procurarei ser bastante breve. Eu iniciarei por fazer uma rápida visão sobre a gravidade da crise, isso do ponto de vista global, mundial, e do ponto de vista também da economia brasileira. O que a gente pode dizer de forma muito tranquila e também com muita convicção é que a pandemia ela atingiu não só de forma rápida, mas de forma muito profunda os setores reais da economia no mundo inteiro. A gente está percebendo, desde o início da pandemia, um choque muito forte, tanto no lado da oferta quanto no lado da demanda. Essa é uma retração muito acentuada. A expectativa é de que a recessão ela se concentre mais nos primeiros trimestres do ano e que a gente já consiga enxergar, a partir do terceiro trimestre, uma recuperação melhor. A gente já tem visto uma lenta volta, de toda sorte. Isso, a gente espera que isso se melhore no terceiro e no quarto trimestre. Nós temos projeções de organismos internacionais que prevêem uma queda forte do PIB mundial, em torno de 5%, então um PIB negativo, cerca de 5%. Isso já seria muito maior do que a retração que nós observamos na última crise financeira global, que foi a crise de 2008 e 2009. Naquele momento, nós tivemos uma retração próxima a zero, de menos 0,01. É claro que alguns dizem que
por exemplo, em relação ao FMI, essa projeção está pessimista, mas nós não podemos desprezar, porque estamos diante de um cenário de grande incerteza e, portanto, essas projeções não seriam irreais. Podem até ser pessimistas, mas elas não seriam irreais. Dados mais recentes, quando nós olhamos para os Estados Unidos, para a zona do euro e para a China, já mostram um processo de recuperação. Nos Estados Unidos, as vendas no varejo mais recentes, elas já estão retomando a um patamar pré-crise. A geração de vagas e a taxa de desemprego tem mostrado sinais de melhora nos Estados Unidos desde maio. No entanto, o que a gente percebe é que alguns estados americanos, como a Califórnia, Texas e Flórida, para ficar em poucos exemplos, podem acabar interrompendo ou reduzindo aí essa trajetória de recuperação em razão de uma nova onda de contaminação. A China teve uma queda forte no primeiro trimestre, nós bem sabemos que foi o epicentro da doença, mas já mostra alguns sinais, digamos assim, mais claros de recuperação. O segundo trimestre já teve um crescimento de mais de 3%. Isso nos dá uma sinalização do que podemos esperar. Quando nós olhamos aqui para esses gráficos, eles apenas demonstram o que nós estamos falando. Percebam vocês ali que até o final de abril houve uma queda muito forte da atividade global e depois ela foi voltando maio, junho. Isso não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação à China, conforme a gente vê nesse slide. Falando um pouco da recessão interna, então, no Brasil, não poderia ser diferente, o cenário também é muito adverso para nós, nenhum país ficou imune aos efeitos severos da crise, temos projeções que vão desde mais pessimistas até mais otimistas, o mercado tem precificado aí a retomada da economia e já está na 4ª semana consecutiva prevendo uma queda menor do PIB. As projeções do FMI ainda estão bastante pessimistas. O Ministério da Economia recentemente projetou uma queda inferior a 5%, que é considerada bem otimista, e uma das instituições importantes que integram o quadro de associadas da Febraban, que é o Bradesco, hoje divulgou sua previsão de queda para o PIB em torno de 4,5%. O Banco Central tem falado algo em torno de 6,4%, mas quando o Banco Central divulgou essa projeção, reconheceu que ainda havia espaço para melhorar essa projeção mais à frente. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo que, de toda a sorte, quando nós comparamos essa queda, ainda que ela fique num viés mais otimista, em torno de 4,5% a 5%, essa retração já será uma das maiores retrações da economia brasileira em toda a história. Por exemplo, se nós tomarmos aqui por base a queda do Produto Interno Bruto no início da década de 90, com o confisco da caderneta de poupança, o PIB caiu 4,3%, e quando a gente retrocede um pouco no tempo, 1981, com a crise da dívida externa, também nós tivemos uma queda nesse patamar. Então, a queda projetada, mesmo a mais otimista, já está acima da maior queda acentuada que nós já tivemos na história do nosso PIB. E aí o resultado disso é um impacto muito forte, por exemplo, no desemprego, né? A taxa de desemprego que foi divulgada mais recentemente, em maio, no trimestre que se encerrou em maio, em torno de 13%. O que a gente tem que levar em conta é que a política de distanciamento social fez com que as pessoas, inclusive, deixassem de procurar postos de trabalho. Então, a gente tem aí algo que a gente fala que é um desemprego oculto, e há estimativas de que esse desemprego pode estar beirando taxa de 20%, que é esse gráfico aqui da direita. O da esquerda mostra quais foram os PIBs negativos que o Brasil teve na sua história econômica. Então, a gente percebe que se prevalecer o que o mercado está projetando, 5,7% de queda, já será uma queda muito acentuada, com reflexos estruturais, sobretudo sobre a ótica do desemprego. Ainda em relação à recessão interna, o que a gente pode dizer? A gente pode aqui já enxergar alguns indicadores da atividade que mostram uma melhora em maio.
A leitura que nós fazemos é que março e abril foram o pico da crise, aquilo que nós chamamos de fundo do poço, e os indicadores antecedentes sugerem que a economia ganhou maior tração final de maio, e junho e julho. Isso é reforçado pelos índices de confiança que são medidos, são pesquisas feitas junto a consumidores, a empresários de vários setores, indústria, varejo, serviços, construção. Então, há uma confiança maior dos empresários, dos consumidores na retomada da economia. Agora, o que a gente também tem como algo no horizonte? Há uma incerteza muito grande, né? Esse processo de recuperação da economia ele pode ser revertido caso haja uma piora da contaminação em relação ao novo coronavírus. Aqui são gráficos que mostram, logo no final, aqui uma volta dessas atividades, né, desses setores, varejo, serviço, indústria. Então, para a gente aqui demonstrar graficamente que essa volta está sendo percebida maio, junho e julho. Vamos ao impacto no setor bancário. Claro que o setor bancário é um importante setor da economia e nenhum setor ficaria imune a uma crise tão profunda e tão severa, dessa magnitude. O setor bancário também foi atingido pela crise do coronavírus. Aqui, esse slide mostra para vocês o reflexo disso no mercado de capitais. O índice Ibovespa, desde o início da crise, teve uma queda próxima a 10%, e quando nós olhamos para o setor financeiro e o setor bancário, essa queda das ações do setor bancário chegou a quase 30%, uma queda acumulada de quase 30%. Então, isso mostra que, de fato, a crise também atingiu o setor bancário. Já existiam outros motivos antes da crise, como, por exemplo, um teto que o Banco Central colocou para o limite dos juros do cheque especial, isso diminuiu receita, o aumento da CSLL, que aconteceu no ano passado, no bojo da reforma da Previdência, isso fez com que também houvesse aí uma pressão nas ações, e período pós-pandemia, também a gente teve aí a indicação do Congresso que poderia aumentar tributo, e mais do que isso, os bancos precisaram fazer provisões. O que é isso? Aumentar o seu colchão para fazer frente a uma inadimplência que aumentaria. Então, isso fez com que também houvesse um impacto no setor. Esse slide mostra que, do ponto de vista das provisões, que é esse colchão que eu estou me referindo, os bancos tiveram que reforçar o seu colchão para absorver perdas esperadas em razão do aumento do risco de crédito, em razão do aumento da inadimplência. E a gente vê aqui que, no primeiro trimestre, os 4 maiores bancos elevaram em 74% a sua provisão. Detalhe, o primeiro trimestre não faz uma leitura do pico da crise. O pico da crise ele é no segundo trimestre, abril, maio e junho, e os resultados dos balanços vão ser divulgados nesta semana e na próxima semana, e nós estamos esperando também que as provisões no segundo trimestre sofrerão um aumento significativo quando comparado com o segundo trimestre do ano passado. Também houve queda da rentabilidade. Os bancos tiveram uma rentabilidade menor, em cerca de 30% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. O capital também, embora esteja em níveis acima dos mínimos legais, recuou. O capital dos bancos recuou cerca de 15%, o primeiro TRI deste ano ante o primeiro TRI do ano passado. Claro que isso é o reflexo do aumento de crédito. Os bancos concederam 1,2 trilhão de reais em crédito, então isso impacta a capital, consome capital e impacta a liquidez. Então, para mostrar aqui para vocês uma radiografia de que a crise também atingiu o setor bancário. Claro que nós somos um setor muito resiliente, robusto, bem capitalizado, com liquidez elevada, com níveis razoáveis de rentabilidade, porém, nós fomos sim atingidos pela crise. Aqui, em síntese, para mostrar para vocês que o risco de crédito aumentou, o risco de inadimplência aumentou, isso levou a uma maior provisão nos balanços dos bancos para fazer frente ao risco de inadimplência, a perdas que já são esperadas. Houve uma redução da rentabilidade dos bancos, isso vai se repetir no segundo trimestre, uma redução dos níveis de capital e liquidez, isso também se reproduz. No caso da liquidez, ela está bem menos estressada, aquele estresse inicial que houve muita demanda por crédito, nós recebemos
5 vezes mais demandas por crédito que costumávamos receber. Então, isso impactou também na liquidez. Tá? Aqui, esse gráfico à direita mostra, por exemplo, nos Estados Unidos, o que aconteceu com as provisões. Nós tivemos bancos aumentando em 600% as provisões para fazer frente à crise. Aqui, ainda falando do impacto no setor bancário, eu já entrando num ponto importante desse seminário, que é no que diz respeito ao impacto, sobretudo na esfera da insegurança jurídica. Nós temos que ter a capacidade de, numa crise, resistir a medidas que não endereçam os problemas e que, ao contrário, podem agravar os problemas, como aumentar a carga tributária dos bancos, tabelar juros, ou seja, tabelar preços, conceder moratória para pagamentos de empréstimos, confiscos. Isso é uma agenda do passado, é uma agenda que acaba drenando recursos dos bancos, acaba retraindo a oferta de crédito, acaba retraindo o investimento, não é eficaz, é uma intervenção artificial nos preços, na atividade econômica, é uma interferência nos contratos, isso distorce a formação de preços, cria gargalos, isso faz com que nós não venhamos a nos inserir num contexto global de uma agenda que olha para frente. É uma agenda que precisa, na verdade, deixar os bancos saudáveis, porque os bancos serão muito importantes na retomada da economia. E aqui eu quero dar alguns exemplos para vocês, para já encaminhar para a parte final da minha fala, ao menos nessa parte introdutória. Quando nós olhamos para todos os estados da federação, a gente identificou 2.000 iniciativas normativas de assembleias legislativas, de câmaras municipais, tentando interferir na forma de atendimento bancário, na forma de funcionamento dos bancos, normas extravagantes que, por exemplo, exigiam tendas do lado de fora das agências ou exigiam procedimentos que não seguiam protocolos sanitários, apenas no afã de ter mais uma norma, de achar que isso estaria ajudando para evitar a contaminação dos funcionários ou dos clientes. Os bancos são regulados pelo Banco Central, seguem toda uma disciplina rigorosa, atendem às normas de defesa do consumidor, a normas sanitárias, e essas normas que foram criadas, elas acabam em torno de 1.000 normas, das 2.000 viraram, digamos assim, exigências normativas. Isso traz muita insegurança jurídica e custo de observância. Aqui também são exemplos de medidas judiciais, ações civis públicas que foram ajuizadas, cerca de 100 ações civis públicas, umas determinando a abertura de agências, outras determinando o fechamento de agências, ou seja, algo contraditório do ponto de vista do contencioso judicial. Nada disso precisava ser resolvido na justiça, no âmbito do Ministério Público, tudo isso poderia ser resolvido na via administrativa. Isso traz embaraços ao funcionamento dos bancos, à forma de atendimento dos bancos, aos protocolos e normas que nós já seguimos do Banco Central. Mas isso não se restringiu apenas ao âmbito do atendimento bancário. Normas foram feitas interferindo na concessão de crédito, ou seja, naquilo que é o coração do setor bancário. E isso é matéria da União, política de crédito, direito civil. Estados e municípios não podem legislar sobre isso. O fato é que nós tivemos cerca de 500 proposições em todo o Brasil, tentando interferir na forma de concessão de crédito, por exemplo, suspendendo o pagamento de crédito consignado ou de outras linhas de crédito, interferindo nos contratos de crédito, gerando insegurança jurídica, gerando um ambiente de negócio que não é propício para que os contratos sejam firmados e para que os bancos tenham tranquilidade de fomentar e de conceder crédito exatamente no momento que as pessoas estão precisando. Então, para isso, a gente traz aqui uma reflexão, que é importante que tenhamos muita serenidade no encaminhamento de medidas para o enfrentamento da pandemia. Aqui eu trago um exemplo de uma medida judicial que concedeu uma liminar, suspendendo em todo o Brasil o crédito consignado dos aposentados. Isso aqui acaba prejudicando exatamente os aposentados, porque na hora que há uma insegurança jurídica, os bancos se retraem, não oferecem para a oferta daquele crédito, e esse aposentado vai buscar quem? Vai buscar agiota, vai buscar linhas muito mais caras. Então, isso é um prejuízo muito grande aos próprios aposentados. Isso gera um impacto em sentido contrário àquilo
que se pretende. O que nós aqui defendemos é que qualquer incentivo, ainda que implícito, à quebra de contrato, à suspensão de pagamento, isso inibe investimentos, retrai o crédito, isso agrava ainda mais a crise. E, para finalizar, os bancos, eles são importantes aqui na retomada do crescimento, e eu vou me pronunciar a esse respeito aí quando tiver uma nova oportunidade de me manifestar. Isaac, me permite quebrar o protocolo e lhe peço que o senhor continue a sua explanação tão coerente, elucidativa, e nós reorganizamos aqui o painel, não tem problema nenhum. Por favor, o senhor leve o tempo que for necessário para concluir sua apresentação tão didática. Muito obrigado, agradecendo antecipadamente pela sua contribuição. Olha, obrigado, eu agradeço, então vou continuar aqui, mas não devo me deter por muito tempo. Aqui é uma visão da importância dos bancos para a retomada da economia, né? Crédito é uma alavanca fundamental para o desenvolvimento econômico. Nós precisamos ter um ambiente de segurança jurídica que possa nos permitir, por exemplo, financiar o consumo, que possa nos permitir conceder capital de giro para as empresas que estão precisando, porque houve uma paralisação abrupta da atividade econômica. Da noite para o dia, a produção ela quase que paralisou, o consumo quase que paralisou, a política de isolamento social fez com que as pessoas ficassem nas suas casas, isso fez com que comércio, indústria tivessem, de fato, um impacto muito severo, e a gente precisa, banco, ele precisa ter tranquilidade, estar dentro de um ambiente de negócios que seja propício com segurança jurídica para que nós possamos conceder crédito. Então, para financiar o consumo, para conceder capital de giro, nós também temos uma atuação muito forte de suporte financeiro às empresas que estão no mercado de capitais. Muitas empresas buscaram e estão buscando o mercado de capitais. Nós também enxergamos lá na frente, queremos fazer a concessão de crédito para financiamento de longo prazo. São projetos que precisam de muita segurança jurídica e tem também aí uma série de ações relacionadas com também projetos de privatização. Não sei se vocês ainda estão olhando aqui a apresentação, para mim aqui deixou de aparecer, não sei exatamente o que houve. Tá. Acho que voltou, não é? Então, a ideia aqui é a gente poder medir essas oportunidades. Por exemplo, nós estamos vivendo no Brasil um ambiente jamais visto de taxas de juros em patamares baixos, né? A taxa básica da economia está em 2,25, há uma perspectiva de que ela até se reduza um pouco mais. Vamos aguardar a próxima reunião do Comitê de Política Monetária, que é o Copom. O Banco Central se reúne periodicamente para ditar a sua política monetária, mas o fato é que as taxas de juros elas baixas, elas aliviam o comprometimento de renda das famílias, permitem uma ampliação das operações de crédito, é um novo mundo que nós estamos vivendo. Aqui, inclusive, tem uma observação, talvez nós estejamos vivendo algo semelhante à implantação do Plano Real, ali em 94. É claro que a pandemia ela funciona como se fosse uma neblina, a gente não consegue enxergar muito à frente o cenário, mas a gente tem aí uma perspectiva de grandes oportunidades e os bancos estão preparados para poder ofertar ainda mais créditos e serviços de qualidade para os seus clientes, né? O câmbio também ele tem favorecido aí uma maior competitividade da nossa indústria do ponto de vista da exportação e nós queremos aí poder fazer com que os bancos continuem bastante engajados no desenvolvimento da economia. Para isso, a gente precisa agir num ambiente de negócio seguro, moderno e eficiente. Quanto mais houver interferência nos contratos, no ambiente de negócio, quanto mais insegurança jurídica tivermos, a gente não tem um ambiente de negócio propício para poder alavancar aí a economia. A gente precisa, e tanto mais nesse momento que nós vivemos, um mundo digital, né? A pandemia acelerou a digitalização do país, né? Nós estamos aí com o funcionamento pleno do sistema de pagamento, do sistema financeiro
vejam vocês que mesmo com o isolamento social, o sistema de pagamentos não parou, o sistema financeiro não parou. Todos puderam remotamente acessar suas contas, seus investimentos, suas aplicações, fazer seus negócios, transferências. Não houve prejuízo para a população pelo mobile bank, pela internet bank, enfim, pelos aplicativos. A gente está agora diante de uma perspectiva favorável com a entrada do Open Bank, que nós já nos engajamos nisso, do pagamento instantâneo, que é o Pix, que o Banco Central vai lançar. Então, o que nós precisamos aí é ter um ambiente eficiente, moderno e seguro. Com isso, então, eu acabo essa minha fala aqui introdutória e só me alonguei porque tive a permissão. Muito obrigado aí. Muito obrigado, doutor Isaac. O senhor é muito gentil em ter continuado sua apresentação, atendendo um pedido da coordenação aqui do evento. Depois das contribuições e elucidações mais do que pertinentes feitas pelo doutor Isaac, quanto à configuração do cenário do setor bancário no pós-pandemia e durante a pandemia, eu transmito a palavra para a nossa segunda palestrante, doutora Juliana Xavier. Doutora Juliana, fique à vontade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, doutor Wilson. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui presente, participando desse painel com ilustres, os ilustres senhores, doutor Isaac Sidney, doutor Marcos Vinícius. Agradeço muito o convite, senti muito lisonjeada com o convite da OAB. Depois dessa excepcional palestra, né, do doutor Isaac, a gente vem falar de qual é o papel das instituições financeiras na diminuição desses efeitos da pandemia. Não é novidade para ninguém que a gente nunca vivenciou isso que a gente está vivendo hoje e que a realidade das pessoas e das empresas mudaram completamente durante esse período e tendem a mudar e continuar essa mudança aí, não sabe-se lá por quanto tempo. E as pessoas e as empresas, visando mitigar os obstáculos e as situações apresentadas, tiveram que buscar alternativas de forma rápida e inovadora, como o próprio doutor Isaac falou. De um dia para o outro, a gente teve que mudar completamente a nossa forma de trabalhar, tanto que tem sido muito falado aí no novo normal que a gente tem vivido. E diante dessas dificuldades econômico-financeiras que se avizinhavam, as instituições financeiras, sejam elas públicas ou privadas, tiveram e têm um papel muito importante, de suma importância, seja para implementar as medidas governamentais decorrentes desse número de leis que o doutor Isaac comentou, leis, medidas provisórias, aí a gente não vai entrar nos pormenores dessas leis questionadas, né, inconstitucionais, ou seja, para apresentar também alternativas para seus clientes, que de uma hora para outra se tornaram inadimplentes, de uma hora para outra precisaram de créditos, e aí inúmeras situações a gente tem. E como as medidas, assim, exemplos dessas medidas governamentais que foram adotadas, tanto pelo Ministério da Economia, quanto pelo Banco Central e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também, essas medidas precisaram das instituições financeiras para serem implementadas, sejam as instituições financeiras públicas ou privadas, umas em menor ou maior grau. E aí, quando a gente fala dessas medidas governamentais, a gente fala de flexibilização dos depósitos compulsórios, redução de teto de juros de empréstimos consignados para aposentados, pensionistas, aumento da margem de prazo de pagamento, refinanciamento de imóveis, linha de crédito para micro e pequenas empresas, programa emergencial de créditos para pequenas e médias empresas, auxílio emergencial a trabalhadores de baixa renda, o próprio benefício emergencial também a trabalhadores que fizeram acordo com seus empregadores para suspender os contratos de trabalho para reduzir proporcional da jornada de trabalho do salário, prorrogação de prazo para pagamento dos tributos federais, estaduais e municipais, suspensão do recolhimento do FGTS ou a própria prorrogação para a efetivação desses depósitos do FGTS, redução da alíquota do IOF, que foi prorrogada agora, redução para zero, que foi prorrogada aí para outubro, estava até junho, final de junho, agora foi para outubro, financiamento da folha de salário de pequenas e médias empresas com carência, disponibilização de linha de crédito com recursos dos fundos condicionais,
Todas essas medidas foram adotadas e implementadas pelas instituições financeiras. Nesse sentido, as instituições financeiras foram essenciais para poder implementar essas medidas governamentais. E, paralelamente a essas medidas governamentais, diante das necessárias medidas de isolamento que ocasionaram fechamento do comércio, falta ou redução de faturamento das empresas, crescimento de desemprego, crescimento de subemprego, as instituições financeiras tiveram também um outro papel importante, que foi apresentar alternativas para esses clientes. Então, as instituições financeiras anteviram os riscos do aumento de inadimplência e proativamente tomaram várias providências, como suspensão de cobrança das parcelas de empréstimos, refinanciamento de empréstimos, negociação de dívidas, liberação de novos créditos, tudo no sentido de dar um fôlego para esses clientes, para esses parceiros. Algumas outras medidas importantes também adotadas pelas instituições financeiras, especialmente num cenário clarividente e estatístico de aumento de ações envolvendo empresas em dificuldades financeiras devido aos efeitos da economia, os efeitos econômicos da pandemia, foi a iniciação de também processos muito mais arrojados visando esgotar economicamente, visando o esgotamento econômico de empresas de diversos segmentos. Nesse sentido, inclusive, o Conselho Nacional de Justiça, nessa semana, aprovou até regras para estimular a conciliação nos processos de recuperação judicial e falências das empresas. Por fim, e assim, por mais contraditório que seja um advogado falar disso, principalmente porque seus honorários advocatícios decorrem, em sua grande maioria, de conflitos judiciais, o que a gente menos precisa nesse período, nesse momento, é de discussão judicial. Discussão judicial hoje é prejudicial, nesse momento, para todas as partes envolvidas. Porque, principalmente, a gente não tem um posicionamento concreto de como vai lidar o Poder Judiciário frente a diversas situações que podem aparecer, que podem ocorrer por conta e decorrência dessa pandemia. Nesse sentido, é imprescindível que as discussões em torno, por exemplo, de contratos firmados entre clientes e instituições financeiras sobre eventual necessidade de flexibilidade. Em tempos de pandemia e de crise financeira, são exigidas novas posturas, tanto dos credores quanto dos devedores. As situações inusitadas, imprevisíveis, levam necessariamente a uma revisão das condições contratuais e a saída amistosa com alinhamento dos interesses, a preservação do relacionamento e a satisfação de ambos os lados, eu acho que é a melhor opção nesse momento. Assim, até como forma da gente passar de uma melhor maneira por esse todo período, as instituições financeiras precisam agir proativamente e de forma inovadora, buscando alternativas que preservem os interesses de todos. E aí, nesse sentido, como disse o doutor Isaac, os bancos estão completamente preparados para isso. É isso, doutor Wilson. Agradeço a explanação feita pela doutora Juliana Xavier. Ao tempo que eu passo a palavra para o nosso terceiro palestrante da noite, doutor Marco Reiser, meu par na Comissão de Direito Bancário do Conselho Federal da OAB, e o meu grande alicerce aí na coordenação de tudo isso aqui. Muito obrigado, Marcos, fique à vontade. O tempo é seu agora. Muito obrigado, Wilson. Queria aqui, para começar, agradecer ao presidente do Conselho Federal da Ordem, o doutor Felipe Santa Cruz, o diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, o doutor Rony Duarte, pela oportunidade de falar no evento de hoje, um evento muito bem organizado por eles. Quero saudar aqui também meu amigo, moderador desse painel, o doutor Wilson Belchior. Quero saudar também o presidente da FEBRABAN, doutor Isaac, parabenizá-lo pela excelente apresentação. Da mesma forma, saudar a doutora Juliana também pela excelente apresentação. E dizer aqui para os senhores que meu nome é Marcos Reiser, sou presidente da Comissão de Estudos Bancários do Instituto dos Advogados de São Paulo desde 2016. E eu queria começar a minha fala aqui olhando um pouco para frente, olhando um pouco para o sistema financeiro nacional pós-pandemia.
tem muita coisa boa acontecendo no sistema financeiro nacional, e eu ouso dizer aqui que nós estamos passando por uma das maiores transformações de todos os tempos, com a implantação do Open Banking e do Pix, como o Dr. Isaac começou a falar há pouco. Então, eu vou tentar explicar aqui rapidamente para os senhores o que é o Open Banking, o que é o Pix, como eles vão afetar a vida dos clientes bancários e como eles podem melhorar a vida das pessoas e melhorar a vida da sociedade como um todo. Vou começar, então, falando um pouquinho sobre o Open Banking e dizer aqui que cada um que nos assiste aqui, muito provavelmente tem pelo menos uma conta em banco, ou um cartão de crédito, ou um cartão de débito, de modo que a nossa vida financeira cotidianamente acontece dentro de uma instituição financeira, de uma instituição de pagamento ou de uma fintech, que hoje em dia, só no último ano, 34 fintechs, instituições que se tornaram instituições financeiras, foram autorizadas a funcionar pelo Banco Central. Essas instituições, então, detêm lá uma série de informações a respeito dos seus clientes. Por exemplo, se você tem uma conta em um banco há 10 anos, é provável que esse banco tenha uma quantidade enorme de informações a respeito do seu comportamento, especialmente se você paga suas contas em dia, o quanto você ganha, quais são suas principais despesas e onde você faz seus principais gastos. Esse banco, portanto, onde está a sua conta corrente, caso você tenha necessidade de tomar um empréstimo, seja para comprar um imóvel, seja para financiar um carro, seja eventualmente para financiar uma emergência qualquer que você tenha na vida, tem condições de avaliar muito melhor o risco dessa operação de crédito que um banco com o qual você nunca teve nenhum relacionamento, né? Pois bem, essas informações que essa instituição financeira tem a seu respeito, aí durante esses 10 anos que você manteve a conta lá, elas pertencem a quem? Essa é a pergunta que eu quero fazer aqui para provocar a reflexão dos colegas. Essas informações que o banco detém a seu respeito pertencem ao banco ou pertencem a você, correntista? É claro que essas informações que a instituição financeira detém a seu respeito são suas e não delas, né? Então, partindo dessa premissa, ou seja, de que as informações do cliente pertencem ao cliente e não ao banco, surgiu o Open Banking. Já se encontra funcionando, como o Dr. Isaac colocou, funcionando bem no Reino Unido e em alguns países da União Europeia, e o Open Banking está prestes a iniciar o funcionamento no Brasil. O Open Banking, portanto, nada mais é do que o compartilhamento de informações entre instituições financeiras, instituições de pagamento e fintechs, desde que, é óbvio, essas informações, esse compartilhamento de informações, seja expressamente autorizado pelo cliente. Mas aí alguém pode perguntar, pois bem, mas qual é o benefício desse compartilhamento de informações? O que ele pode trazer de benefício para o cliente bancário, especialmente aquele que precisa tomar um crédito? Então, como eu estava me referindo anteriormente, o banco onde você hoje tem conta corrente há 10 anos tem condições melhores de avaliar o risco de uma operação de crédito do que um banco onde você não tem conta. O primeiro tem condições de saber muito mais a seu respeito e fazer uma avaliação de risco mais assertiva, o que implica em dizer menor risco para ele, consequentemente, menor taxa de juros. A regra hoje no mercado financeiro é de que as instituições financeiras concorrem na concessão do crédito com assimetria de informações. Uma tem mais informação do que a outra. Uma pode tomar decisões mais assertivas e oferecer uma menor taxa de juros, a outra, como não conhece o cliente, para se proteger, acaba oferecendo uma taxa de juros maior. E daí vem a questão do Open Banking. Olha, se as informações que são do correntistas pudessem ser compartilhadas entre todos, o crédito poderia, então, vir a ser concedido com maior simetria de informações, de modo que isso permite uma maior concorrência entre as instituições financeiras na concessão do crédito e, consequentemente, juros mais baixos, né? Com essa agenda de maior eficiência, maior competição, maior concorrência, o Banco Central, então, optou pela implantação do Open Banking aqui no Brasil, né? Pois bem, o que é o Open Banking? É o compartilhamento de informações entre instituições financeiras, fintechs, sobre a vida financeira do cidadão, volto a dizer, desde que expressamente autorizada por ele.
Mas que compartilhamento de informações é esse? Uma questão fundamental para que a gente possa entender como esse compartilhamento de informações vai funcionar é de que esse compartilhamento precisa ser padronizado. O banco não pode simplesmente pegar lá a meia dúzia de informações que ele tem sobre a vida financeira de um cidadão e entregar para o banco XYZ e ele que se vire para entender isso. Não. Essa informação que vai ser compartilhada precisa ser padronizada. E essa padronização foi toda desenhada pelo Banco Central do Brasil para que, quando uma instituição financeira receber as informações da outra, possa entender claramente aquilo que... como se fosse o detentor da informação, aquele detentor da informação estivesse ali olhando, né? E aí, essa questão da concorrência, é importante a gente dizer que o Open Banking, quando tiver implantado no Brasil, quando a sua implementação tiver terminado de acontecer, vai terminar de acontecer no final de 2001, ele vai permitir a concorrência entre as instituições financeiras e as fintechs, não só no momento da concessão do crédito, mas em operações com prazo mais longo. O que eu quero dizer aqui, por exemplo, um financiamento imobiliário. O que pode acontecer? Um financiamento imobiliário lá com prazo de 10 anos, 20 anos, 30 anos, eventualmente, no meio desse contrato, um contrato de 30 anos, o cliente pagou 15 anos, mas como ele compartilha essa informação com as outras instituições financeiras, ele está pagando, por exemplo, uma taxa de juros de 10% ao ano, um banco pode lançar uma linha de crédito cobrando 5% e pode valer a pena para esse cliente, então, fazer a portabilidade ou então tomar um novo crédito, quitar o empréstimo antigo e pagar uma taxa de juros da metade. Então, essa competição ocorre não só na concessão do crédito, mas ela pode acontecer também ao longo do financiamento, que também é muito importante para o sistema financeiro. Esse compartilhamento de informações decorrente do Open Banking, a implantação começa agora em novembro de 2020 e ele vai sendo implementado por etapas até estar completamente operacional em outubro de 2021. Aqui há se destacar que há um papel enorme, um esforço enorme do Banco Central e um esforço enorme das instituições financeiras para se adaptar ao Open Banking, para que ele comece a funcionar agora em novembro. Os senhores imaginam a quantidade de sistemas e a quantidade de informação que vai ser compartilhada pelas pessoas, e é importante que os advogados entendam que esse mundo da informação vai mudar e que toda transformação como essa, eventualmente, pode gerar problemas e que esses problemas vão acabar nos escritórios de advocacia para serem encaminhados, né? E aí eu queria sugerir para os colegas que quiserem conhecer melhor o Open Banking a leitura da Resolução Conjunta Bacen, Conselho Monetário Nacional, número 1, que é do dia 5 de maio de 2020, e a Circular Bacen 4015 de 2020. Nessas circulares estão lá detalhado o funcionamento do Open Banking e também há diversos artigos, apresentações já disponíveis na internet para que as pessoas possam, para que especialmente os advogados, possam se familiarizar com esses novos conceitos que vão surgir aí sobre essa questão do Open Banking, né? Uma questão que nós temos discutido muito dentro da Comissão de Direito Bancário, não só da OAB Federal, mas também do Instituto dos Advogados de São Paulo, é a questão do vazamento de informações, como, eventualmente, contra quem ingressar com uma ação, como se comportar diante do vazamento de informações. Esse compartilhamento de informações ele pode acontecer em diversas pernas, há uma cadeia aí dentro do Open Banking que a gente precisa conhecer para saber quem é o responsável e quem responsabilizar por isso. Ok? Uma outra enorme transformação que vem acontecendo também no sistema financeiro nacional, que também exige do Banco Central e das instituições financeiras muitos recursos para colocar
em funcionamento para tornar operacional é o PIX, que também foi citado na apresentação do presidente Isaac. O PIX faz parte do sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil. O PIX é uma forma bastante simples e descomplicada de prover pagamentos e recebimentos de forma praticamente instantânea. O tempo máximo para que uma transação seja efetivada no PIX é de 10 segundos. Uma coisa que a gente precisa ressaltar também é que o custo da transação do PIX é um custo muito baixo. Estima-se que o custo de cada transação do PIX custará algo em torno de 4 centavos. Como são muitas empresas que se cadastraram para operacionalizar o PIX, enfim, o mercado vai regular esse preço, mas o preço é muito menor do que aqueles que são praticados hoje. Hoje, para transferência de recursos, nós dispomos do cheque, que está caminhando para o seu total desaparecimento. Quase ninguém hoje em dia usa mais cheques, a não ser com algum propósito específico. Nós temos também, no dia de hoje, muitos boletos sendo usados para pagamento, que também tem um valor relativamente alto, se comparado com o valor do PIX. Nós temos DOCs para valores de até R$ 4.999, o DOC para transferência de recursos, o prazo dele é de 24 horas, temos o TED, cuja liberação ocorre no mesmo dia. Ambos, DOCs e TEDs, têm um custo que varia, aí, dependente do cliente, da instituição, que varia de 0, se o cliente for um bom cliente, enfim, tiver isenção de tarifas, mas pode custar até R$20. Nós, advogados, nos deparamos aí quase todos os dias com o custo de DOC e de TED quando nós queremos fazer levantamentos de guia de depósito junto ao Banco do Brasil, transferir esses recursos para quem tem conta em outro banco, então acaba pagando essa tarifa. Nós temos também transações com cartões de crédito, cartões de débito, cujo custo médio representa algo em torno de 1 a 4% do valor da transação. Esse custo das transações com cartão de débito, com cartão de crédito, vem caindo significativamente aí ao longo dos últimos anos, especialmente pela entrada aí dessas novas tecnologias no mercado. Eu assistia recentemente uma entrevista do professor Mendonça de Barros num programa, acho que chama Painel da Globo News, onde ele dizia que o custo que as empresas tinham com essas transações foi reduzido muito, e essa redução desse custo, na visão dele, muito provavelmente veio impactar nos índices de inflação que caíram também. A economia que as empresas tiveram com a diminuição do custo das transações de cartão de débito e crédito acabaram se refletindo na taxa de inflação. Daqui para frente, o custo do PIX vai ser menor ainda, de modo que o custo para a sociedade pode melhorar muito mais ainda, né? E uma coisa importante é que esse custo baixo do PIX pode permitir que mais pessoas possam ter acesso a uma conta de pagamento, a fim de facilitar as transações da população mais simples, como o pagamento de água, de luz, por exemplo. A gente sabe que muita gente que mora em locais distantes de agências bancárias e de lotéricas, por exemplo, às vezes precisam tomar um ônibus, perder 40 minutos, 1 hora, para ir numa agência bancária, pagar uma conta de luz, uma conta de água, gasta o dinheiro da condução, enfim. O PIX, então, pode permitir a inclusão de muita gente dentro do sistema financeiro. E para a utilização do PIX, não é preciso que a pessoa tenha uma conta em banco. Ela pode sim ter a conta em banco e usar o PIX, mas pode também ter uma conta em uma instituição de pagamento ou em uma fintech. Para se ter uma ideia do interesse que o PIX despertou no mercado brasileiro, mais de 980 empresas solicitaram ao Banco Central a adesão ao sistema, que vai começar a funcionar agora no dia 16 de novembro. O mais legal, o que mais me atrai no PIX é a sua simplicidade e a sua facilidade de operação. Basta apontar a câmera do seu celular para um QR Code, que conterá aí as informações do recebedor dos recursos, colocar o valor que você quer transferir e clicar em OK.
o pagamento e a transferência estarão concluídos, com o recebedor sendo avisado da disponibilidade dos recursos, como eu disse no início, em até 10 segundos, mas, via de regra, isso vai acontecer imediatamente. E uma outra funcionalidade importante do Pix é que ele é capaz de enviar informações agrupadas. Hoje em dia, a gente tem alguns serviços, especialmente aqueles serviços que envolvem o poder público, onde a gente precisa esperar a compensação daquele boleto que a gente pagou, para que no outro dia a gente possa fazer, por exemplo, uma taxa do passaporte. Se eu quiser emitir um passaporte hoje, eu vou pagar a taxa aqui, vou ter que esperar amanhã compensar a taxa do passaporte para aí eu poder marcar a entrevista. No Pix, isso vai poder acontecer de forma automática. Um outro exemplo aqui que pode acontecer aqui na vida de todos nós, pessoas físicas, é eu fazer uma transferência de R$50 para um amigo, dizendo assim, estou te mandando esses R$50, que essa aqui é a parte daquela conta do restaurante onde nós jantamos ontem, eu estou te mandando a minha parte. Então, o Pix permite que, junto com a transferência do recurso, se mande informações a respeito do que ela se trata, né? Uma coisa que eu acho muito bacana, que eu queria compartilhar com vocês, é que no YouTube há um vídeo, quem puder assistir, eu recomendo, que o título do vídeo chama assim, Mendigo Tecnológico. Ele mostra um mendigo pedindo dinheiro na rua, na China, com um QR Code colocado num crachá que ele anda pendurado lá. Eu estive na China em 2017, passei um mês lá, e tive a oportunidade de constatar que não se usa mais na China dinheiro em papel, dinheiro em espécie, a ponto de, como ninguém mais tem dinheiro em espécie no bolso, papel, nada, o mendigo teve que se adaptar a colocar ele próprio um QR Code num crachá e sair pedindo dinheiro nos carros com QR Code. Então, as pessoas apontam o celular para ele e fazem a transferência daquilo que achar que devem transferir. E, para mim, esse vídeo é bastante simbólico, porque ele representa o potencial de inclusão financeira que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente tem muita gente que pode alcançar com o Pix e trazer essas pessoas para dentro do sistema. Antes do início da pandemia, se falava que havia aqui no Brasil 45 milhões de brasileiros sem conta em banco, né? O início da pandemia e com o pagamento pelo governo do auxílio emergencial pela Caixa Econômica Federal para algo em torno de 60 milhões de pessoas, a Caixa abriu diversas contas para muita gente. Então, a gente ainda não tem o número de quantos brasileiros hoje não têm conta bancária, não têm conta em banco. Pelo menos eu não tenho essa informação. Não sei se o Isaac tem, depois, se ele tiver, ele compartilha aqui com a gente. Mas antes do início da pandemia, eram 45 milhões de pessoas. Agora, olhem só que engraçado. Nós temos 45 milhões de brasileiros sem conta em banco, mas nós temos 230 milhões de linhas de celulares ativas no Brasil. E para o funcionamento do Pix, basta um celular com ligação com a internet. Então, o potencial para que a gente coloque o Pix para acontecer e para que ele sirva muita gente é imenso. Trazer todas essas pessoas para dentro do sistema, né? O dinheiro em espécie, portanto, papel moeda, essa história de carros fortes circulando para cá, para lá, pela rua, isso tende a desaparecer rapidamente, como desapareceu na China, onde o mendigo que eu estava falando para o senhor é inteligente, teve que se adaptar, percebendo que as pessoas não carregam mais dinheiro, providenciou seu próprio QR Code para receber recursos, né? Nesse desafio enorme de adaptação do Banco Central e das instituições financeiras, o Pix inicia a operar no país no dia 16 de novembro. Quem quiser saber mais sobre o Pix também pode procurar no site do Banco Central do Brasil, está lá, Sistema Brasileiro de Pagamentos, né? Uma questão envolvendo o Pix, que nós também temos debatido muito dentro do Instituto dos Advogados de São Paulo e também na Comissão de Direito Bancário da OAB Federal, é a questão da segurança. Ontem mesmo, o diretor financeiro do Instituto dos Advogados, o Dr. Jair Sampaio Sadi, publicou um artigo no Valor Econômico, que está aqui. O título é: O Pix pode ampliar o risco de transferências indevidas. Então, ele
ele faz lá uma sugestão de que os sistemas envolvendo o Pix sejam testados à exaustão antes de que eles se tornem operacionais, porque como as transferências são imediatas e elas se efetivam de maneira imediata, uma fraude ou uma transferência errada, a gente não tem mais tempo de correr atrás e fazer um estorno. Enfim, nós temos tantas novidades e mudanças acontecendo, e é claro que elas vão trazer novos problemas, e nós, advogados, precisamos estar preparados para lidar com eles, de modo que entender um pouco mais sobre o Open Banking e sobre o Pix me parece muito importante para todos nós. Eu tenho a certeza que 2020 será lembrado não só como o ano da pandemia, mas também como um ano que o sistema financeiro passou por grandes transformações com a implementação do Open Banking e do Pix, né? E em razão disso, eu não poderia deixar de parabenizar o Banco Central do Brasil por suas iniciativas na implantação do Open Banking, do Pix, e iniciativas que vêm no sentido de estimular a concorrência, de estimular a inclusão financeira no país, parabenizar a FEBRABAN, parabenizar os bancos associados da FEBRABAN pelo enorme esforço que estão fazendo para se adaptar ao Open Banking e ao Pix, né? E, para terminar, queria dizer aqui que foi uma honra para mim participar desse painel ao lado do meu amigo, do presidente Wilson, meu presidente na Comissão de Direito Bancário da OAB Federal, participar desse painel ao lado do presidente Isaac, uma honra, e da doutora Juliana também. Uma saudação especial aqui a todos os colegas que nos assistem, boa noite a todos, e eu aqui fico à disposição dos colegas, caso queiram mandar algumas perguntas. Nós não vamos ter oportunidade de responder aqui hoje, mas eu deixo meu e-mail é raiser, raiser@uol.com.br. Quem quiser mandar perguntas, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, presidente Wilson, a palavra retoma ao senhor. Obrigado. Muito obrigado pela contribuição, Marcos, não só no painel, mas ao longo da nossa jornada juntos, tá? Sou muito grato pelo apoio. Antes de passar a palavra para considerações finais do doutor Isaac, da doutora Juliana, eu queria fazer um agradecimento penhorado aos meus colegas do Conselho Federal, o presidente Felipe Santa Cruz, ao nosso secretário-geral Beto Simonetti, ao diretor da ESA, Rony Duarte, aos meus pares no Conselho Federal, Rogério Valela, Arson Tagino, Rodrigo Toscano, Odom Bezerra, Marina Galelha e todos os que integram o Conselho Federal da Ordem. Agradeço, já de antemão, que eu acho que a palavra não chega a voltar a mim, mas agradeço a presença de todos que nos acompanharam, especialmente a colaboração dos nossos palestrantes, doutor Isaac, doutora Juliana, doutor Marcos, e passo a palavra ao doutor Isaac para as considerações finais dele, depois para a doutora Juliana, de imediato, já que nosso tempo é curto, mas nós cumprimos com exatidão o cronograma fixado pelo Conselho Federal. Muito obrigado a todos e até breve. Meus caros, eu sou penhoradamente agradecido aqui pela oportunidade de debater questões afetas a áreas de minha atuação. Eu, por 12 anos, fui funcionário de carreira do Banco do Brasil, depois de 16 anos, servidor público, procurador do Banco Central. Então, isso me faz aqui reviver e revisitar temáticas com as quais eu convivo já há bastante tempo. Bem rapidamente aqui, eu queria só dizer aqui algumas informações para poder endereçar o que o nosso colega Marcos colocou. O Banco Central, dados que são publicados pelo Banco Central, mostram que 90% dos adultos já têm relacionamento bancário, são cerca de 149 milhões de adultos. A idade adulta aqui para efeito de relacionamento bancário são a partir de 15 anos, entre 15 a 65 anos, são dados de 2019. Nessa pandemia, os bancos tiveram uma atuação muito próxima do cidadão. Quando a gente olha, por exemplo, para um dos benefícios emergenciais que foram concedidos nos programas de redistribuição de renda do governo, o chamado Corona Voucher, nós tivemos 65 milhões de beneficiários, foram quase 130 bilhões de reais creditados em contas digitais, foram abertas 53 milhões de contas digitais. Isso, de fato, mostra um enorme espaço de inclusão financeira, de trazer para o setor financeiro, o setor bancário, milhões de brasileiros que estavam à margem.
e, portanto, aqui temos uma satisfação muito grande. Quando a gente olha para os dados digitais, a gente verifica dados bem interessantes. Nós, recentemente, soltamos uma pesquisa, todo ano assim o fazemos, os bancos têm investido cada vez mais em tecnologia. De 2019 para 2020, nós investimos aí 48% a mais. O orçamento chegou a 24 bilhões e meio de reais. Quando nós olhamos para os canais digitais, eles foram responsáveis por 63% das transações no ano passado. Isso, Mobile Bank e vários outros canais, mas apenas o Mobile Bank é responsável por 44% das operações em todo o país. Para dar um número bem preciso, no ano passado foram feitas 89 milhões e 900 mil operações por meio digital. Isso mostra o grande potencial, a grande oportunidade que o Open Bank e o Pix estão trazendo aí, do ponto de vista da competitividade, da eficiência do sistema financeiro nacional, da inclusão e da cidadania financeira. Com isso, então, eu agradeço mais uma vez e finalizo minha fala. Queria agradecer mais uma vez poder participar desse painel com a ilustre presença dos senhores e dizer que eu estou à disposição para, se for preciso alguma coisa, passo imediatamente a palavra ao doutor, porque o nosso tempo já está esgotado. Muito obrigado. Queria cumprimentar mais uma vez aqui o meu presidente Wilson, cumprimentar o presidente Isaac, cumprimentar a doutora Juliana e também, da mesma forma, me colocar aqui à disposição para responder eventuais perguntas. Aquelas que eu não souber responder, certamente vou procurar junto aos meus colegas da Comissão de Direito Bancário do IASP e da OAB Federal, para que a gente possa prontamente esclarecer aí a nossa classe dos advogados. Muito obrigado, foi uma honra para mim estar aqui nesse painel do lado de pessoas tão ilustres. Boa noite a todos. Muito obrigado, meus caros. Encerramos o painel 61 e muito feliz em ter cumprido com exatidão o roteiro que nos foi confiado pelo Conselho Federal da Ordem, e eu fico à disposição de todos. Qualquer necessidade que se faça necessário, eu estou à disposição dos senhores. Eu sou devedor de todos que participaram hoje, então muito obrigado. Espero que em breve nos reencontremos. Boa noite. Boa noite, terça-feira para todos. Boa semana. Muito obrigado. Obrigado.